Muito boa tarde, quarto ano! O assunto da nossa aula de hoje será as paisagens naturais do Brasil. Vamos começar? Página 9. Iremos iniciar o capítulo 5 no nosso livro de Geografia, que tem como assunto as paisagens naturais do Brasil. A gente consegue identificar um mapa do nosso país e ao lado tem uma informação muito importante. Diz assim: o Brasil possui uma das biodiversidades mais ricas do mundo, as maiores reservas de água doce do planeta e 1/3 das florestas tropicais que ainda restam. Estima-se que aqui está uma em cada 10 espécies de plantas ou animais existentes. O que esse texto quer dizer para a gente? Que o nosso país ele possui uma biodiversidade, ou seja, uma quantidade muito grande de espécies de plantas, de animais e de outros seres vivos. Vocês conseguem identificar nessa foto aérea, que mostra o mapa do nosso país, que a área verde encontrada ainda é muito grande, mesmo com muitas cidades, grandes construções. Infelizmente, a degradação ambiental, como queimadas, como cortes de árvores sem necessidade, que é o desmatamento, ainda assim o nosso país ele está entre os países mais ricos do mundo quando o assunto é biodiversidade. E aí lá na troca de ideias tem 2 perguntas que vocês podem responder no caderno. Primeira, você sabe o que é biodiversidade? Bio está relacionado a seres vivos, sejam eles plantas e animais. Tem a ver com vida. E diversidade é muitos, algo muito numeroso, vários tipos. Então, biodiversidade está relacionado com vários tipos, vários exemplos de vida, de seres vivos. Então, como definição de biodiversidade, vocês podem escrever que trata-se da quantidade de diferentes espécies de plantas, animais e outros seres vivos que existem em uma determinada área. A segunda pergunta: você conhece algum local em que seja possível encontrar muitas espécies diferentes de plantas e animais na paisagem? Aí vai ser uma resposta pessoal. Se você conhece, se já esteve em algum local ou já viu na televisão ou na internet, você vai escrever sim. E se você não conhece, você vai escrever que não. Na página 10, nós entramos no assunto a diversidade da vegetação brasileira. Na página anterior, o livro fala pra gente que o nosso país ele tem uma grande biodiversidade. E isso inclui diferentes vegetações presentes dentro do território brasileiro. Então, como começa dizendo logo lá no primeiro parágrafo dessa página, diz que o nosso país ele tem uma grande diversidade de vegetação e está submetido a diferentes condições climáticas e de relevo. Então, vamos começar agora pela vegetação. Observe o mapa a seguir, que representa os diferentes domínios de vegetação original do Brasil. Esse mapa, a gente tem que observar algumas informações. Primeiro é o título, e o título dele é Brasil, Vegetação Original. E ele está bem colorido. E por que todas essas cores? Porque cada cor representa um tipo de vegetação que é encontrado em território brasileiro. E os números, aonde estão localizados, é onde esse tipo de vegetação é mais encontrado. Então, vocês vão perceber que no mapa estão numerados de 1 a 8. E lá embaixo, na legenda, a gente consegue identificar o que representa cada número. Número 1 é floresta amazônica. Então, todos os locais em verde bem escuro é onde a gente encontra vegetação da floresta amazônica. Número 2 é um tom de verde mais claro, mata
Atlântica. Número 3, Caatinga. Número 4, Cerrado. Número 5, Floresta de Araucárias. Número 6, Campos. Número 7, Complexo do Pantanal. E número 8, Vegetação litorânea. E antes da gente começar a estudar um pouquinho sobre cada tipo de vegetação desse, eu quero que vocês prestem bastante atenção na cor predominante do nosso mapa. Ou seja, a cor que está em mais quantidade, que mais se destaca, é o verde escuro. Isso significa que a floresta amazônica ocupa uma área significativa, né? Bem grande do nosso país. Então, agora, na página 11, a gente vai começar a ver um pouquinho desses tipos de vegetações que foram citadas no mapa da página 10. O primeiro tipo de vegetação é a floresta amazônica. Quais são as suas características? É formação vegetal caracterizada por árvores de grande porte, típicas de clima equatorial, ou seja, quente e úmido. A vegetação da floresta amazônica, ela se dá melhor, se desenvolve melhor em locais onde o clima é mais quente e bem úmido. Segundo, é a Mata Atlântica. O que o livro nos traz de informação? Formação florestal, caracterizada por diferentes composições de plantas e classificada de acordo com sua localização, variando desde as planícies costeiras a regiões serranas com florestas pluviais, ou seja, que recebem grande quantidade de chuvas e são compostas de árvores de médio e grande porte. Sobre a floresta amazônica, vocês conseguem observar que ela vai se adaptando e se classificando dependendo da sua localização. Terceiro é a caatinga. É uma formação vegetal mais seca, composta por matas com várias espécies de cactos e arbustos de pequeno porte. Então, olha como a caatinga já mostra uma vegetação mais árida, né? Um clima bem seco, diferentemente, por exemplo, lá da floresta amazônica, onde as árvores têm um tom de verde mais vivo, porque recebem bastante chuva e são bem irrigadas. O quarto ponto é o cerrado. Essa formação vegetal apresenta diferentes aspectos e é caracterizada, ora pela presença de árvores tortas e distribuição espalhada, ora pela presença de pequenas matas que acompanham os cursos dos rios. Então, ela tem essa característica, né? Em alguns momentos, ela apresenta essa característica de árvores mais tortas e em outros, árvores mais próximas dos leitos dos rios. Continuando, na página 12, o ponto 5 é a floresta de araucárias. É uma vegetação típica dos planaltos da região sul do Brasil e tem como característica a presença de pinheiros de araucária. Essas árvores são muito altas e nascem em solos férteis, sob clima com temperaturas moderadas e baixas no inverno. Realmente, se a gente voltar para a página 10 e identificar o ponto 5, a gente vai ver que esse tipo de vegetação está bem presente na região sul do nosso país. O ponto 6 são os campos. São formações herbáceas com extensos banhados ao redor de lagos, lagunas na região costeira e campos naturais de gramíneas no interior, ocorrendo em meio a matas subtropicais e florestas de araucárias. Os campos de pradarias mistas também são conhecidos como pampas gaúchos.
É mais um tipo de vegetação bem presente na área sul do Brasil. E os campos são exatamente o que está mostrando na imagem. Essa vegetação bem baixinha, muito parecido com grama. A diferença é que as gramas que a gente encontra por aqui na região onde a gente mora tem um tamanho bem pequeno, né? Centímetros. E os campos, eles podem ter um tamanho um pouco maior, 1 metro, talvez até 1,5 metro, mas não passa dessa altura, tá bom? O ponto 7 é o Complexo do Pantanal. Corresponde a uma grande área inundada todos os anos, durante a estação das chuvas, principalmente no início e no fim de cada ano, em que ocorre uma combinação entre vegetações originárias da região amazônica, do Cerrado, e variações de outras regiões brasileiras. O Pantanal também, ele se concentra basicamente na região centro-oeste, como vocês podem observar no mapa, e a gente tem visto bastante notícias na mídia atualmente a respeito sobre as queimadas que têm acontecido no Pantanal, grandes áreas que infelizmente têm sido destruídas por conta do calor excessivo. Como o livro fala, a época de chuva, um momento em que o Pantanal fica inundado, inclusive favorecendo o processo de barcos, tanto de turistas quanto de pessoas que trabalham, né, pescadores, acontece no início e no final do ano. E a gente está no meio, né, altas temperaturas, a vegetação está muito seca e isso tem favorecido o processo de combustão espontânea e que acaba se desenvolvendo com o tempo com as queimadas e que ficam incontroláveis, né? A vegetação muito seca vira combustível. Então o Pantanal ele tem sofrido bastante nesses últimos meses por conta dessa situação climática. E o último tipo de vegetação, ponto 8, é a vegetação litorânea, composta de vegetação bastante variada, em que são encontrados arbustos nas partes mais úmidas, como os manguezais. Litorânea, próximo ao litoral, região de praia, tá? Região bem úmida, tenha a tendência de ter esse tipo de vegetação. E na página 13, quadrinho Saiba Mais, começa dizendo assim pra gente, o livro traz essa curiosidade. A região litorânea do Brasil concentra um vasto contingente populacional. O que é isso? Grandes cidades, diversas comunidades tradicionais e também uma rica diversidade de fauna e de flora, plantas e animais, que vive entre a terra, os rios e o mar. Nessa região, o encontro da terra com a água doce dos rios e a água salgada do mar resulta em ambientes costeiros com vegetações que se adaptam a essas características combinadas, como a restinga e o mangue. Vamos dar uma olhadinha aí na ilustração. A gente consegue ver, por exemplo, o mangue. O que seria o mangue? Está apontado aí, né, para essa imagem do livro. É uma vegetação presente no litoral, que se desenvolve no encontro das águas dos rios e dos mares. Então, quando há esse encontro de águas, surge esse tipo de vegetação. A restinga, que a gente encontra bastante em áreas de praia, é uma vegetação litorânea resistente ao solo arenoso, ou seja, ela resiste bastante à areia, às correntes litorâneas, à alteração do nível do mar e à força dos ventos. Tem várias praias, por exemplo, que a gente encontra esse tipo de vegetação. A gente vê a areia e essas plantas que surgem, né, literalmente desse tipo de solo. Essas plantas são conhecidas como restinga. E aí o Geografia na Prática traz uma pergunta para a gente. Qual é o tipo de vegetação predominante na região onde você mora? Ela está bem preservada?
Você sabe citar o nome de alguma espécie vegetal típica da sua região? Vocês irão realizar essa pesquisa com calma e depois irão escrever as suas conclusões e considerações no caderno. Mas a gente pode voltar lá no mapa da página 10 e identificar qual é o tipo de vegetação predominante aqui no estado do Rio de Janeiro. Então a gente vai voltar na página 10, vai identificar o Rio de Janeiro, está bem próximo aí do número 8. E aqui no Rio de Janeiro a gente encontra basicamente dois tipos de vegetação. Bem presente a gente encontra a Mata Atlântica e também um pouco de vegetação litorânea. Mas o mais presente é a Mata Atlântica, ou seja, é a vegetação que predomina aqui no nosso estado. Então vocês irão realizar uma pesquisa sobre a Mata Atlântica. Como que é esse tipo de vegetação aqui no estado do Rio de Janeiro? E aí vão responder essas perguntas que estão na página 13. Quarto ano, vamos agora para o nosso grupo do WhatsApp responder juntos as questões da aula de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar lá no nosso grupo que teremos o enorme prazer de responder a vocês. Cuidem-se, a saúde de vocês é extremamente importante. Fiquem em casa o máximo possível, não se esqueça de sair e utilizar a máscara de forma correta. Lave bem as mãos e, se possível, use com frequência o álcool em gel. A saúde de cada um de vocês importa muito para mim, tá bom? Fiquem com Deus, beijinhos e até a próxima aula. Tchau, tchau!